Minha irmã, eu convido você para abrir sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 4. João 4, nós vamos ler a partir do versículo 1. Versículo 1 até o versículo 30. O título é A Mulher Samaritana. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pede-me de beber a mim, que sou a mulher samaritana? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem águas vivas? Eis tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu esse poço, no qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se nele se tornará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu é profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, portanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, tu podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheces. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses o que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vejo um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Palavra do Senhor. Damos todos. Aleluia.
Podem sentar, queridos. Daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és que me guarda em teus braços. Em teus braços, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, meu lugar. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Todos os dias, Senhor. Recaio de novo em tuas mãos. Diga, eu recaio em tua graça. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois
pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Sim, é o meu lugar, em teus braços é o meu descanso, 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 meu lugar de amor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Só a igreja, em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, o meu lugar. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Senhor Deus e Pai, nós nos alegramos de estarmos aqui, Senhor Deus, mais um domingo, mais uma noite, para engrandecer o Teu nome, para Te louvar, Senhor Deus. Obrigada, Pai, pelo Teu amor incondicional sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, porque nós sabemos que em Ti, Senhor, nós temos um colo, um abraço, que verdadeiramente é em Ti, Senhor Deus, que nós descansamos, ó Pai. Que nessa noite Teu Espírito Santo seja livre nesse lugar. Possa estar abrindo a mente de cada um aqui. Que Tua palavra, Senhor Deus, seja uma palavra transformadora. Uma palavra geradora, Senhor Deus, no coração de muitos aqui, Senhor. Que Tu possas operar nessa noite conforme a Tua vontade, Pai. Tem misericórdia de mim, Senhor Deus, que aqui estou, Pai. Mais uma vez no anúncio da Tua palavra, da Tua verdade. Que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Que assim seja no nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Mais uma vez, vamos falar um pouco sobre essa mulher samaritana. Está registrada lá em João, capítulo 4, para quem chegou depois da leitura, a partir do verso 1. Tem lá a história da mulher samaritana, e a gente vai refletir sobre essa história nessa noite, olhando mais pelo ângulo do quebrantamento do coração dessa mulher. Mas antes da gente ir diretamente para o texto e refletir sobre eles, a gente precisa conhecer um pouco desse contexto histórico dos samaritanos. Quando a gente lê a Bíblia, geralmente existem alguns nomes diferentes, estranhos, que a gente não conhece o contexto, nem sempre a gente tem a curiosidade de buscar. Mas quem eram de fato os samaritanos? Os samaritanos, naquela época de Jesus, eram um grupo religioso que tinha conflito com os judeus no seu tempo. E eles viviam na região da Samaria e misturavam o judaísmo com outras crenças. Jesus escandalizou os judeus por ter ido àquele lugar. Jesus escandalizou os judeus por não ter rejeitado os samaritanos. Na verdade, os samaritanos eram judeus que se casaram com estrangeiras ou judias que se casaram com estrangeiros. Houve uma mistura do povo judeu com pessoas
de outros povos, os quais também não criam em Deus e tinham outros deuses. Então, essa mistura foi prejudicial ao povo judeu e houve uma separação desse povo. E os samaritanos surgiu quando o povo de Israel se misturou com esse povo, com esses vários povos e com várias crenças. Isso aconteceu depois do reinado de Salomão, porque o povo de Israel se dividiu em duas nações, Israel e Judá. Está registrado em 1 Reis, no capítulo 12. Em Judá, o povo continuou a adorar Deus. Mas em Israel, o povo se virou para a idolatria e misturou a adoração a Deus com outros deuses, com outras adorações. A capital do reino de Israel era Samaria. E depois de muito tempo de idolatria, o reino de Israel foi conquistado pelo rei da Assíria. Muitos israelitas foram deportados para outras partes do Império Assírio e pessoas de outras nações conquistadas foram colocadas lá na Samaria. Segundo Reis, capítulo 17. Os novos habitantes de Samaria aprenderam sobre Deus, mas misturaram o judaísmo com os seus deuses, com as suas crenças e com outro tipo de adoração. Os judeus que restaram em Samaria, os poucos judeus que ficaram por lá, se misturaram com esses povos estrangeiros e assim surge esse lugar. Os samaritanos seguiam a forma modificada da lei de Moisés. Eles acreditavam que o local correto da adoração a Deus era no Monte Gerizim, em Samaria, e não no Templo de Jerusalém, como os judeus achavam. E por isso os judeus eles desprezavam os samaritanos, porque eles distorciam as escrituras, distorciam a palavra, distorciam aquilo que eles criam em relação à Torá. E o que Jesus nos ensina a passar por Samaria? Eu fico olhando para Jesus por todo o tempo e ele sempre surpreende a gente no Novo Testamento, onde tem esses 4 evangelhos que deveriam ser os livros mais lidos da Bíblia, porque é onde a gente conhece melhor a pessoa de Jesus. E eu fico impressionada como Jesus ele tem um costume diferente de lidar com as situações e de mostrar para a gente o quanto é simples viver essa verdade, esse evangelho, a palavra de Deus. Jesus ele simplesmente passa por Samaria porque ele deseja passar por Samaria. O texto diz, é necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. E quando eu olho para isso, enquanto todos os judeus faziam o possível para se desviar daquele caminho, se fosse preciso viajar 1 dia ou 2 dias a mais para não ter que passar por Samaria, Jesus de repente resolve voltar para Galileia, mas ele também resolve passar por dentro de Samaria. Jesus ele não foi por Samaria por acaso. Ele queria passar por Samaria. Ele tinha um encontro marcado ao meio-dia com essa mulher samaritana ali naquele lugar, naquela cidade chamada Sicar, dentro de Samaria. E o que ele traz para a gente nessa noite é que não importa a situação que eu ou você esteja vivendo, não importam as coisas que a gente já fez ou já deixou de fazer, não importa o lugar pelo qual nós estamos ou nós estamos desejando estar. O que verdadeiramente importa é que Jesus ele vai sempre passar pela nossa Samaria. Ele sempre vai passar pelo lugar que você se encontra, porque ele sempre estará com você. Jesus sempre dará um jeito de ter um encontro com você de forma específica, direta, direcionada, verdadeira, completa. Jesus ele vai sempre dar um jeito de se achegar até você e de ir até onde você está para sondar o seu coração, para que você fale, para que você escute, para que você entenda o quanto ele ama você. Mas o que muda na vida dessa mulher samaritana e o que muda na vida de cada um de nós quando Jesus chega até nós
é a atitude que nós temos. É a reação. É como nós agimos a esse encontro. É que tipo de resposta eu vou dar para esse Senhor que faz questão de estar no lugar que eu vou. Aonde você está agora? Qual tem sido a sua Samaria? É a sua falta de dinheiro, o seu problema financeiro? É o seu casamento? É o relacionamento com seus filhos? É o problema de saúde? São problemas relacionais com pessoas? São sonhos frustrados? Decepção com pessoas? Lugares pelos quais o seu coração tem se voltado, desejado muito mais estar lá do que na presença de Deus? É a fraqueza espiritual? Qual é a sua Samaria? Qual é o lugar que você está ali, parado, estacionado, muitas vezes estagnado, sem saber como fazer para sair dali? Pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, que esse aprisionamento que traz à sua mente e ao seu coração é a falta da ação, da resposta que você tem dado para Jesus. Ele sempre estará com você. Meu irmão e minha irmã, Jesus está na sua Samaria. E para que a gente possa refletir sobre isso, sobre que tipo de atitude eu tenho tido quando Jesus chega na minha Samaria, a gente vai aprender com a mulher samaritana, como ela reagiu, a atenção que Jesus dispôs para ela. A primeira coisa que a gente vai ver nessa mulher é que ela reconhece, ela sabia qual era o seu lugar. Aquela mulher, ela sabia que ela era imerecedora de alguma coisa. Ela não se sentia importante. Ela não se sentia existente. Ela não se sentia vinculada a uma sociedade. Ela não se sentia amada naquele lugar. Ela se sentia desmerecida de todas as coisas. E ela sabia muito bem qual era o seu lugar. O verso 9 diz isso. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber. Aquela mulher, ela sabia bem quem ela era. Além de ser uma samaritana, ela sabia bem como era a sua vida. Ela sabia bem o que ela fazia naquele lugar. E apesar de um homem, e ainda mais judeu, não dar importância alguma a uma mulher naquela época, Jesus fala com ela sendo judeu e ela sendo samaritana, pedindo assim água. E ela diz, eu sou uma res mortal, perto de você, judeu. Ela sabia qual era o lugar dela. E ela olha para aquele homem e diz, como assim? Um judeu fala comigo, sendo mulher, sendo samaritana. E isso traz para a gente dois ângulos de visão. O primeiro é que a gente muitas vezes olha para quem nós somos, seja homem, seja mulher, e nós não cremos que nós temos valor algum. Nós não cremos que nós somos amados, nós não cremos que somos importantes. Nós não cremos que nós podemos ter a importância devida para alguma coisa. E a outra questão, muitas vezes, é a superioridade na vida do outro. Muitas vezes alguém por saber demais, alguém por ser importante demais, alguém por ter dinheiro demais, desmerece tanto as pessoas, que as pessoas se sentem proibidas de chegar junto. E quando essa mulher olha para aquele homem, ela diz, como assim esse homem fala comigo? E a primeira coisa que a gente aprende é que a gente precisa olhar para quem nós somos. Independente do que eu sou, do que você é, independente do que eu e você possa fazer ou deixar de fazer, nós precisamos saber que nós somos sim merecedores. Imerecedores de muitas coisas. Vinda da parte de Deus, vinda da parte de algumas pessoas, quem sabe. Mas mesmo assim, nós precisamos entender que Jesus, Ele se aproxima de mim e de você. A segunda coisa que a gente aprende com essa mulher é que ela tem interesse em sair do lugar.
Veja só. Aquela mulher ela já era desprezada por ser mulher, ela era desprezada pelos judeus por ser samaritana, e ela era desprezada pelos samaritanos por ser uma prostituta, por já ter ficado com vários homens. Ela era totalmente discriminada naquela sociedade. Mas a gente vê no texto que aquela mulher tem um interesse no coração de sair daquele lugar. Eu tenho uma percepção, quando eu leio esse texto, que essa samaritana ela era judia. Eu acredito fielmente porque ela era judia, porque ela conhecia as Escrituras e porque ela quer sair desse lugar. De alguma forma, essa mulher traz para a gente que havia uma esperança guardada naquele coração. E se havia essa esperança guardada no coração, é porque os pais dessa mulher certamente eram judeus que derramou sobre ela a fé de um Messias que viria. O verso 11, essa mulher diz, o Senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? E aqui para muitas pessoas, às vezes, é como se ela estivesse duvidando de Jesus, mas para mim isso traz uma conexão de que ela está entendendo que existe uma saída. Que a partir daquele momento que aquele homem fala que tem uma água viva, ela entende que aquilo pode mudar a vida dela e ela tem o desejo de sair daquele lugar. E ela pergunta, onde conseguir a água viva? Ela sente uma curiosidade. Algo acelera na mente daquela mulher e no seu coração, reportando a ela alguma palavra que ela já ouviu, alguma coisa que ela já viveu, alguma experiência que ela já tinha tido com esse Deus. E ela diz aonde se encontra essa água viva. Ela olha para as dificuldades. Ela diz, tu não tem de onde tirar a água, o poço é fundo. Mas apesar dela ver todos os obstáculos e a dificuldade daquele momento, ela olha para aquele homem e diz aonde? Onde pode conseguir essa água viva? Essa pergunta traz para a gente um desejo de saber. Mostra que essa mulher tinha uma curiosidade de saber como que ela poderia sair daquele lugar. A terceira coisa que a gente aprende com essa mulher samaritana é que ela estava disposta a resolver o problema dela. Verso 15, ela diz, Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar mais água. Essa mulher, ela estava querendo resolver o problema dela. O problema dela naquele dia, naquele tempo, naquela cidade, era simplesmente não ter que ir ao poço buscar água. Aquela mulher, ela esperava dar meio-dia para ir buscar água. Simplesmente porque ela não queria se misturar no meio do povo pela manhã. Porque ela sabia da discriminação que ela vivia naquele lugar. Então, aquela mulher, ela se escondia e ela deixava passar o tempo para que ela pudesse ir naquele lugar, no momento devido, para poder pegar água tranquilamente. Então, quando ela chega naquele poço, quando ela chega naquele lugar, ela entende que há uma saída, que há uma resposta, que há uma solução. E o que ela quer naquela hora, de forma imediata, é resolver o problema dela. Houve um interesse, houve um despertar de saber aonde estava a água viva, mas houve muito mais um despertar no coração daquela mulher em saber como se livrar daquele problema. E ela disse, eu não acredito, esse homem tem a solução que eu quero. Se ele me der dessa água, nunca mais eu vou precisar vir nesse poço. E está tudo resolvido. Que coisa boa. Glória a Deus. Aleluia. E aí, tá vendo? Bem na hora certa, né? E aí, quando ela entende isso pode resolver o problema dela, com certeza o coração daquela mulher se alegra. Mas isso traz uma lição especial para a minha vida e para a sua vida.
Porque muitas vezes é assim que eu e você vivemos como cristãos. Muitas vezes é isso que nós queremos. Nós queremos um Jesus que resolva o nosso problema. O que a gente quer, de fato, muitas vezes é nos livrar de um problema. Às vezes o que eu e você busca em Cristo é se livrar do pecado, é se livrar de um problema. Muitas vezes é isso que nós estamos indo buscar na fonte de água viva. Muitas vezes, sabe o que nós desejamos? Nos livrar de um pecado. Porque muitas vezes na nossa mente, na nossa vida, da forma como nós vivemos e andamos, apenas um pecado é necessário para que a gente seja livre, porque os outros são de estimação e eu quero estar com eles. Muitas vezes nós buscamos a Jesus somente para isso, para resolver um determinado assunto, para resolver um determinado problema, para resolver uma determinada coisa. E nada mais que isso. A gente quer apenas beber daquela fonte, porque o que a gente deseja é sair desse deserto, dessa estação ruim, quando na verdade nós devemos buscar a Deus para sermos livres, libertos e para vivermos uma vida de santificação. A quarta coisa que a mulher samaritana ensina para mim e para você é que ela entende que existe algo mais profundo a ser feito na vida dela. Ela diz no verso 17, não tenho marido. Jesus começa a conversar com aquela mulher. Ele começa a se aprofundar no coração daquela mulher. E quando ele diz para ela, olha, vai e chama o teu marido. Aí ela diz, Senhor, eu não tenho marido. E ele diz, tu estás certa, falas a verdade. Porque 5 maridos já tivesse, esse que tu estás agora nem é teu. E todos os outros também não. E aí essa mulher começa a entender que aquela água viva, aquela fonte que está sobre ela, não é algo que vai fazer apenas resolver o fato dela não ir mais no poço pegar água. É algo muito mais profundo. É algo que vai muito mais além. É algo que pede muito mais de nós. É algo que nos leva para um lugar muito mais profundo. Olha, Jesus não está perto de você, junto de você, para resolver um problema. Jesus não está perto de você para restaurar o seu casamento. Jesus não está perto de você para que você seja feliz e dê tudo certo na sua vida. Jesus não está junto de você simplesmente para te dar um emprego. Jesus não está junto de você para resolver a sua crise financeira. Jesus chega até você para te dar a cura e a libertação. Jesus chega perto de você para lhe pedir a sua vida, a sua entrega. Jesus chega perto de você para dizer, olha, eu tenho uma água que se você beber dela, você jamais terá sede. O que Jesus está dizendo para essa mulher, eu não vou resolver só o problema de você vir aqui no poço de meio-dia. Eu vou resolver o problema da tua vida toda, de toda a tua história. Eu vou te dar uma vida eterna. E essa mulher, ela enxerga que existe algo mais profundo nesse diálogo com Jesus. E ela para e ela diz no verso 19, Senhor, vejo que és profeta. Essa mulher começa a entender essa conversa. Essa mulher começa a entender esse Senhor. Essa mulher começa a entender o seu poder. Essa mulher começa a entender que há algo mais profundo a ser resolvido ali. E com isso ela nos mostra a quinta coisa que a gente precisa aprender, que é reconhecer o poder e a autoridade de Jesus. Ela reconhece o poder e a autoridade de Jesus e diz, Senhor, eu vejo que és profeta. Ela já não começa mais a olhar para Jesus como um judeu qualquer. Ela já começa a não olhar mais para Jesus como alguém que pode discriminar. Ela começa a olhar para esse homem com uma esperança que começa a despertar o seu coração e ativar as suas memórias, quem sabe, infantis, de quando ela era uma judia, onde ela estava ali constantemente na palavra do Senhor.
Aquela mulher entende que há poder naquele homem, que há autoridade naquele homem. Aquela mulher começa a entender que ele não é um qualquer judeu. E quem sabe ela começa a entender que ele foi ali para encontrar com ela. E logo desperta no coração dela, e logo é ativado na sua memória coisas específicas de alguém que conhecia bem a palavra. Porque no verso 20 ela diz: os nossos antepassados adoravam neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Essa mulher está dizendo: olha, eu quero adorar a Deus, eu quero voltar à essência, eu quero fazer a coisa certa, me diz qual é o lugar, para onde que eu devo ir. E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus começa a conversar com essa mulher. E ele começa a dizer que o que importa não é o local em que se adora, se é no templo, se é fora do templo. Não é a forma que se adora. Mas o que importa verdadeiramente é um coração que adore em espírito e em verdade. E muitas vezes, sabe o que é que acontece conosco como cristãos? Muitas vezes nós estamos aqui dentro da igreja, observando pessoas, observamos a forma de adoração, observamos quem louva, quem não louva, quem levanta a mão, quem não levanta a mão. E muitas vezes intitulamos as pessoas, porque nós olhamos para o externo. Muitas vezes nós olhamos para a letra, muitas vezes nós ficamos fixados na teologia, mas o que importa para Deus são corações de adoradores. É aqueles que adoram em espírito e em verdade. É aqueles que buscam a Deus verdadeiramente. E foi isso que Jesus respondeu a essa samaritana. Não existe um lugar certo, não existe uma forma certa. Mas a hora é agora, essa hora já chegou, em que verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você é um adorador? Você é uma adoradora? O que você está fazendo aqui nesse templo todo domingo, de fato, é adorar a Deus? Qual é a intenção que te traz aqui nesse lugar? Ou será que você é alguém como uma samaritana cansada, que está indo ali no poço todos os dias buscar água de meio-dia e dizendo: eu quero que algo aconteça, eu preciso que o meu problema seja resolvido, eu não aguento mais a minha vida, eu não aguento mais as circunstâncias que eu vivo, e tem buscado Jesus apontando sempre a mesma coisa, sempre o mesmo problema, e tem esquecido que não é um cântaro pequeno carregando uma quantidade de água que vai limpar a tua mente e o teu coração, lhe levando para um lugar de adorador. Porque Jesus é a própria fonte de água viva. E Ele está aqui. Ele está na sua Samaria. Para que vocês tenham um encontro especial, diferente e específico. Para que você beba dessa água e você nunca mais tenha sede. Para que você não só se liberte de um problema, mas que você sinta total segurança e conforto em quem Jesus é de verdade. Aquela mulher tinha sede de verdade. E a sétima coisa que nós aprendemos com a mulher samaritana é que ela conhece a profecia. Ela conhecia a profecia. E ela estava esperando por isso. Verso 25, essa mulher diz: eu sei que o Messias está por vir. E quando ele vier, explicará tudo para nós. Havia uma esperança no coração daquela mulher. Havia uma semente plantada no coração daquela mulher. Havia uma fé no coração daquela mulher que talvez não tenha no seu coração. Havia uma fé no coração daquela mulher que talvez não tivesse no coração daqueles judeus sabidões. Havia algo no coração daquela mulher que não foi tocado,
que apesar das dores, das circunstâncias, da humilhação, ela entendia que um dia o Messias chegaria e ia mudar aquela situação. E aquela mulher talvez passasse por muitos problemas, muita humilhação, fosse julgada, fosse apontada, fosse desprezada, humilhada, fosse excluída da sociedade, mas ali dentro do coração dela tinha uma certeza: um dia o Messias chegaria e resolveria toda aquela situação entre judeus e samaritanos, entre todos os povos. E eu quero saber nessa noite se você é homem de Deus, você é mulher de Deus, se você caminha exatamente desse jeito. Você tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, você tem as suas dúvidas, os seus questionamentos, os seus problemas de saúde. Você tem as suas decepções, as intervenções. Você tem pessoas muitas vezes que desgastam o seu humor. Você tem situações que muitas vezes tiram você do foco de onde você queria estar. Mas eu quero saber se no seu coração arde a esperança de que um dia o Messias vai voltar para vir buscar a sua igreja, do qual eu e você devemos fazer parte. Porque no coração daquela mulher existia essa certeza. Não sendo assim, ela não confessaria isso. Talvez aquela mulher não tivesse coragem de dizer para ninguém aquilo. Ela se sentia tão injustiçada, tão desprezada, tão machucada, tão humilhada, que se ela abrisse a boca para dizer a alguém sobre isso, um dia eu sei que o Messias vai chegar e vai resolver a minha vida, quem sabe ela seria motivo de chacota novamente. As pessoas diriam: meu Deus, coitada, como é que Jesus vai olhar para uma insignificante como essa mulher? Mas não importa. Aquela mulher estava dentro de Samaria, mas ela tinha uma certeza que um dia Cristo chegaria. E que ele explicaria, mudaria, consertaria, resolveria aquela história. A oitava coisa que essa mulher ensina para a gente é que ela deixa tudo e vai anunciar seu testemunho de vida e transformação. Verso 28 e 29 diz: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será não ele o Messias? E eu fico olhando para a nossa vida como cristãos hoje. Eu vejo que tudo que aquela mulher tinha era um cântaro na mão. Eu acho que ela segurava ele com tanto cuidado. Porque ela só tinha um momento durante o dia que ela podia pegar a água. E ela só estava com um cântaro. Era muito importante para ela. Se ela não enchesse aquele cântaro naquela hora, ela ficaria sem água daquela hora até meio-dia do outro dia. Mas quando ela entendeu quem era aquele que falava, quando Jesus olha para ela e diz: eu sou, eu que falo contigo. E eu penso que aquela mulher naquela hora foi tomada por uma alegria, por uma emoção, por um misto de sentimentos, que ela diz assim: eu não preciso de mais nada. Eu não preciso mais desse cântaro. Eu não preciso mendigar água. Eu agora vou poder vir ao poço a hora que eu quiser, quando eu quiser, quando eu quiser e como eu quiser. E a única coisa que pulsa no coração daquela mulher é dizer para todo mundo o que aconteceu com ela. O testemunho daquela mulher é um testemunho incrível, que mexe com a cidade inteira. E muitos se entregam ao Senhor naquele dia, naquela cidade. Simplesmente porque ela sai contando tudo o que aconteceu com ela no poço. Que um homem se encontrou com ela. E aquele homem olhou nos olhos dela. E os olhos daquele homem falavam de amor para ela. E aquele homem deu a atenção que nunca ninguém tinha dado.
E começou a conversar sobre a sua vida. Ele se interessou pelos problemas dela. Ele olhou para ela, ele escutou ela. E aquele homem entendia os seus pecados. E imediatamente, ao confessar tudo, ela se sentiu liberta e perdoada. E isso foi suficiente para ela entender quem verdadeiramente ele era. E a única coisa que pulsou no coração daquela mulher foi anunciar. E foi repassar tudo que ela tinha recebido. Era isso que importava na vida daquela mulher a partir daquele momento. Ela não estava mais preocupada com pegar água ao meio-dia. Os problemas daquela mulher tinham acabado. Naquela hora, naquele encontro, naquele momento. Naquela hora em que ela reconheceu verdadeiramente que ele era o Messias. Jesus já chegou na sua Samaria, meu irmão e minha irmã. Você já teve esse encontro pessoal com ele? Por que você tem segurado o seu cântaro ainda? Por que você não larga esse cântaro de vez e entende que ele é suficiente? Jesus é suficiente para libertar, para curar, para mudar a sua história, para trazer você de volta à existência, para que você tenha uma vida plena e feliz com ele. Por que você ainda não tomou a decisão de entender que Jesus é suficiente sobre todas as coisas na sua vida e no seu coração? Por que você insiste em estar em Samaria com um cântaro na mão, buscando água, envergonhado, se escondendo das pessoas? Aonde você tem um Deus que é incrível, que já libertou a sua vida, que já tirou você daquele lugar, que já santificou a terra que você estava. Aquela mulher permaneceu em Samaria, aquela mulher pregou em Samaria, aquela mulher testemunhou em Samaria. Samaria agora não era mais uma terra rejeitada, mas era uma terra convertida, era uma terra de Jesus. Ela não precisou sair daquele lugar, mas a vida dela foi transformada. Porque o encontro com o Senhor modificou todo o contexto de tudo que ela viveu, de tudo que ela era. E porque você insiste em viver no mesmo lugar, porque você insiste em segurar esse cântaro, porque você não entrega tudo que Deus tem te pedido, solta isso, tira do lugar, quebra esse cântaro, estraçalha ele. Você não precisa ter um cântaro para ter água, porque o Senhor jorra água viva para você. E é isso que importa. E é assim que deve ser. E você precisa entender isso. Eu quero ler junto com vocês, no mesmo capítulo 4 de João. A partir do verso 39. E nós vamos ver o rebuliço que essa história causou em Samaria. João 4:39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficassem com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Meus amados, às vezes só precisa uma atitude minha e sua, para que tudo seja mudado na nossa Samaria, para que tudo seja transformado. Mas a decisão é sua. Você vai continuar se escondendo, carregando o peso do seu cântaro, ou você vai abrir mão desse cântaro e experimentar a água viva jorrando, para que você seja saciado em todas as coisas. Pensa nisso, meu irmão e minha irmã.
que você possa estar aprendendo com essa mulher, que a sua Samaria, por mais difícil que seja, Jesus vai chegar lá. E Ele vai fazer a mesma coisa com você, assim como Ele fez com essa mulher samaritana. Que assim seja, no nome de Jesus. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, oh Senhor. Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida eu te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que nós somos criados para isso, meu irmão, para louvor e glória do nome do Senhor. Você nasceu para ser adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, Te adoro, se eu perder, te adoro, se eu subir, te adoro, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar
sou. Nada pode calar uma adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem